O jornal de 19 horas da Haqq TV, bem-vindo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Vamos às notícias. Contradições no seio do partido Renamo, supostamente promovidas por alguns indivíduos que pretendem assumir o poder e a farsa, associadas à onda de calúnias e difamações engendradas por alguns órgãos de comunicação social e lideradas pela Inspeção-Geral da Função Pública, estão a ofuscar os planos de desenvolvimento da cidade de Nacala. O presidente daquela autarquia, Raul Novinte, disse que existem indivíduos que o desejam a morte para tomar as rédeas daquela que hoje é apelidada da Zona Económica Especial. O pronunciamento de Raul Novinte é fundamentado pelo facto da Inspeção-Geral de Função Pública ter anunciado a existência de várias irregularidades de ordem administrativa no Conselho Autárquico de Nacala. Relativamente ao Conselho Municipal de Nacala, já foi uma denúncia. Fomos lá porque houve pessoas que denunciaram a má gestão da coisa pública no Conselho Municipal de Nacala. O presidente daquela autarquia convocou esta semana uma conferência de imprensa para denunciar a alegada perseguição política por parte de alguns indivíduos que se identificam como sendo membros da Frelimo, incluindo os da Renamo. Quando eu digo que existe alguma tendência de haver perseguição política ou uma tendência de denigrir o próprio município de Nacala ou o próprio presidente do município de Nacala, o que há de trás há muitos fatores. Muitos fatores. Primeiro, nós estamos em uma nova democracia. Uma nova democracia onde a própria democracia não é reconhecida, não é conhecida. Você consegue encontrar um cidadão amar o partido do que a própria cidade. Isso é anormal num país democrático ou numa cidade em que nós clamamos democracia. Nós amamos muito o partido ao ponto de odiar o nosso adversário. Então, normalmente, quando um governo está no poder, o partido da oposição odeia, gosta, não gosta, não apoia. Então, a tendência é de denigrir a imagem daquele dirigente que está ali presente. Mesmo que ele faça o bem, mesmo que ele procure soluções, sempre ele não há de fazer nada, sempre ele é isto, sempre ele é aquilo. Nós temos agora uma questão chamada de cabeça de lista. Há muito tempo havia eleição direta. Agora é cabeça de lista. Quando você é eleito presidente do Conselho Municipal, automaticamente parece que o cabeça de lista torna o seu adversário. Até porque às vezes pode ir rocar para que você mora. Mesmo assim, Raul Novinte diz que nunca irá vacilar e reitera o compromisso de continuar a busca de parcerias para a materialização dos seus projetos de desenvolvimento. Refere que a área de estradas constitui uma das prioridades neste mandato. Nós não queremos perder tempo culpando os nossos antecessores. Nós estamos nos preparando e vamos começar já a materializar aquilo que planejamos. Por exemplo, nós pensávamos que a cidade tinha que ser transformada de tal maneira que tinha que haver uma nova estrada de raiz. Por isso começamos com a estrada que liga Kwanja a 25, 7 quilômetros. 7 quilômetros. Essa estrada, nós não estamos a fazer política. Nós estamos a fazer uma estrada para a nossa cidade. Porque a nossa cidade, ela clama ser uma cidade global. Nós estamos a falar de uma cidade onde existe um aeroporto internacional, um porto internacional, que daqui a nada vai ser o maior segundo porto da África, depois de Mombasa. Então, da maneira que estamos a preparar e sonhando com esta cidade, é para tornar ela uma cidade de verdade. As nossas ruas estamos abrindo. Todo lugar onde existe obstáculo, estamos removendo o obstáculo para que haja uma comunicação
entre os munícipes e as viaturas em si. Portanto, temos aí a estrada, que não é um projeto, porque já está 1 quilômetro, aliás, 1,5 quilômetro ou 1 quilômetro e 700 metros, 1.700 metros, já construímos a drenagem. A drenagem por quê? Porque a nossa terra sofre muito com erosão. Já compramos uma máquina, porque nós temos que nos preparar. Já temos uma máquina aqui, chamada distribuidor de agregados. Nós chamamos usina de asfalto móvel. Ela faz 3 km por hora, tapete de asfalto. E brevemente nós vamos começar a aplicar essa máquina. Brevemente. Eu digo brevemente. Vamos inaugurar este mês. A fonte disse que existem todas as condições necessárias para que Nacala deixe de ser uma cidade de muito lixo, de ruas esburacadas e muita poeira. Cerca de 1.012.000 crianças em Moçambique são forçadas a envolverem-se ao trabalho infantil em média anual, indica um estudo de base levado a cabo pela Solidar, uma plataforma da sociedade civil que trabalha em prol do bem-estar da criança. As províncias de Nampula, Maputo e Manica apresentam elevadas taxas sobre o trabalho infantil. A prática de trabalho infantil continua a ser uma triste realidade em Moçambique. Nas ruas das diversas cidades do país é possível visualizar crianças com idade escolar praticando atividades comerciais. E sempre tivemos essas inquietações ao nível que é global, como temos todo o conhecimento, que a criança é colocada em situações muito difíceis da sua vida, sobretudo quando não tem um amparo ou os cuidados. Na perspectiva de mudar o cenário, o governo e parceiros continuam a envidar esforços para a melhoria dos cuidados de saúde, educação, abrigo e alimentação para as crianças. Aliás, esta quarta-feira, a cidade de Nampula foi o palco do lançamento do Movimento Nacional contra o Trabalho Infantil. Para usar desta plataforma, para lançar essa campanha, que é um apelo e advocacia a todas as massas vivas, para que colaboremos todos juntos, quer dizer, numa plataforma onde todos aqueles que trabalham para o bem-estar da criança, para estarmos juntos para proteger a criança das piores formas de trabalho infantil. E visto que Moçambique, neste ano, ratificou a Convenção 182, que protege a criança, então achamos conveniente estarmos na província de Nampula, em coordenação com a UTM Central Sindical Maputo. É um programa nacional que está a se lançar e Nampula fica abençoado, na minha maneira de ver, que tudo parte de Nampula para que esta advocacia que nós estamos aqui a apelar, que chegue a toda parte de Moçambique, assim como na região e o mundo inteiro, na luta contra a pior forma de trabalho infantil. A maior parte dos petizes nasce nas zonas rurais e deslocam-se para as áreas urbanas à procura de melhores condições de vida, conclui o estudo. Mais de 3.000 operadores do ramo da indústria de processamento da castanha de caju perderam seus postos de trabalho no primeiro semestre da província de Nampula. A rescisão dos contratos resulta da alegada incapacidade financeira das respectivas empresas. O secretário executivo provincial da OTM Central Sindical, que falava esta quarta-feira em Nampula, no quadro das celebrações do 45º aniversário daquele organismo sindical, disse que os empregadores procuram a todo custo motivos para não cumprirem as normas previstas na lei. Estamos numa situação anormal da própria vida por causa da pandemia da Covid-19. Então, para dizer que sempre existe oscilação. Há empresas que abrem as suas portas, querem avançar, quando a situação volta para trás também recuam. Então, para dizer que a nossa situação é normal, mas, entretanto, nós temos um número de trabalhadores que, neste momento, estão numa situação em que uns foram suspensos os seus contratos, outros perderam definitivamente os seus contratos, principalmente na indústria de caju. Este setor, por quê? Porque uns estão a se queixar da falta de matéria-prima e os outros também estão a se queixar
por causa do distanciamento nas salas onde as pessoas trabalham, então optaram por reduzir quase a metade dos trabalhadores, suspendendo os contratos. Sem dúvidas que pode haver oportunismo, mas aquilo que nós registramos como o impacto negativo da pandemia da Covid-19. Para aquele dirigente sindical, o diálogo constitui a melhor forma de solucionar os conflitos laborais. A luta da ODM Central Sindical e de todo o movimento sindical assenta no diálogo social, na negociação e celebração de acordos coletivos de trabalho que levam a cabo nos locais de trabalho e em sede da Comissão Consultiva de Trabalho aos vários níveis. Os trabalhadores moçambicanos estão hoje engajados na promoção do crescimento e desenvolvimento da economia nacional através da produção da riqueza e da promoção da justiça laboral e social. A OTM Central Sindical exige igualmente o pagamento de salários condignos que possam fazer face ao elevado custo de vida. Sem dúvidas, a situação do trabalhador é grave. Isso é preciso dizer mesmo, que não estamos bem em termos de salário, porque o custo de vida está muito elevado. Os preços nas lojas não param e o salário está parado. Parou em 2020, parou neste ano, só agora é que se fez algum reajuste, mas que também não é reajuste que satisfaz. Este ano, a data comemora esse sublema 45 anos na luta pelos direitos laborais e sindicais. A região norte de Moçambique vai receber nos próximos meses cerca de 300 projetos de intervenção social no âmbito dos programas de recuperação económica. A iniciativa é da ADIN, Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. A prática é de... Entre os vários vetores, a agência atuará na assistência humanitária às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, na garantia do ensino básico, serviços de saúde, provisão de água e saneamento às populações afetadas por eventos extremos, garantia de segurança alimentar das populações, incluindo a criação de condições para a autorredução. Esta estratégia, portanto, é uma estratégia do Governo, terá que ser submetida, portanto, ao Conselho de Ministros, terá que ser aprovada em Conselho de Ministros e depois terá a implementação desta estratégia, caberá a sua coordenação, na implementação caberá, portanto, à Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. Particular chamada de atenção que eu gostaria de fazer. Em primeiro lugar, esta estratégia não foi desenhada à semelhança das outras estratégias que nós desenhamos, quando nós desenhamos o Plano Económico e Social ou quando nós desenhamos o Plano Quinquenal do Governo. Os critérios que foram usados para desenhar a estratégia obedecem a uma metodologia. Metodologia esta que foi adotada pelas Nações Unidas, pelo Banco Africano de Desenvolvimento, pelo Banco Mundial e pela União Europeia. Esta consulta pública, que juntou todos os intervenientes do segmento social, desde líderes comunitários, religiosos, políticos e membros do governo, visa harmonizar a atuação da ADIN com foco para a redução de assimetrias sociais. Quer dizer, é uma avaliação da recuperação económica e da construção da paz. Portanto, esta estratégia assenta fundamentalmente na recuperação económica e na construção da paz, na prevenção de conflitos. Então, ela visa, portanto, identificar as raízes da pobreza, da exclusão, o deficiente capital humano e a falta de ganhos de desenvolvimento. Identifica as potenciais causas da violência extrema e do radicalismo em Cabo Delgado. Pois a abordagem de desenvolvimento fosse também validada no contexto de resiliência e no contexto de integração. Porque se eu faço uma barragem de algum ponto, o que é que ela tem de integração com a barragem ou outros fatores de desenvolvimento de outros fundos? É preciso que esteja presente na estratégia. Por último, eu tenho uma observação. Pode ser um pouco de risco colocar, mas a minha experiência de vida diz que, ou ensinou-me,
que quem faz as coisas acontecer não recomeça todas as vezes. De financiamento são diversas. Uma das coisas que nós também queremos convidar, e aproveito que temos aqui o setor privado para fazer esse convite, é que haja também participação direta do setor privado. A outra coisa que não vi na estratégia, que é preciso nós pensarmos, porque isto vai ter uns 5 anos, até que ponto a comunidade vai se apropriar dessas abordagens que estão sendo implementadas nessa estratégia. A promoção deste debate foi a melhor forma encontrada para priorizar a inclusão dos cidadãos nos projetos de recuperação econômica da região norte de Moçambique. E com a previsão de tempo que marcamos o ponto final desta edição do Jornal de 19 horas. Gratos pela atenção, boa noite. Não esqueça de recitar sempre os duas de proteção, principalmente nas noites onde há muita maldade. Fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.